tarde, povo. Vamos tomar aquele café. Hoje nosso tema é medo. O medo te paralisa, te faz movimentar. O bate-papo hoje vai ser com a querida Cíntia Abreu. Vamos aguardando ela entrar. Vai preparando seu café, vai preparando seu chá. Ah, o Anselmo aí. Já tá pronto seu café e seu chá, Anselmo? Todo mundo na casa já tá preparado para tomar café? Vão chegando. Tia Cida, prepara aquele café pra gente falar sobre medo hoje. Pega a sua xicrinha. Priscila, seja movimento, Priscila. Fica aí, Priscila, porque o tema aqui do café é só sobre movimento. Qualquer dia nós vamos tomar um café juntos também. Pra você me falar sobre seja movimento. Calçados Marina. Tô tomando meu café aí, muito bem, Anselmo. Tem que acompanhar a primeira dama. Cíntia entrou aí. Vamos chamar a Cíntia. Cíntia tá conectando. Ei. Oi, Cíntia. Ei, Jaque. Boa Boa tarde. tarde. Tudo jóia? Café tá no jeito Tudo aí pra bem? tomar? Ó, Meu jeito tá cá. fiz Ai, uma gente, eu amo homenagem, xícara. Olha tá? que xícara. Pra você, ó, coroa. Pra gente coroar seu momento. Ah, que lindo. Um brinde. Tintim. A minha tem nada, não. A minha só é Tintim. azul. Então, vamos falar Acabei de sobre medo passar aqui, hoje, tá? Cíntia? Vamos falar sobre medo, né, Jaque? Eu só aumentar aqui Vamos. um pouquinho o volume que tá baixo. Ajeita aí. Oi, Jaque, obrigada por você ter me convidado. Eu te agradeço o convite. É um desafio para mim. Você já sabe, né? Já sabe da história. Eu sei e te entendo. Pode contar pro pessoal aqui. Então, é a primeira vez, né? Minha primeira live, então eu não tenho esse hábito, essa exposição, né? De falar em público, de me expor assim, né? De saber que muitas pessoas estarão, né? Ou agora ou depois assistindo. Então, para mim, isso é um desafio gigantesco. E quando você me fez o convite, a primeira sensação que eu tive foi o medo. Foi. Foi o medo. E E a eu super primeira coisa achava que que você me. já tinha até feito. Então, você me falou. Mas assim, não, a primeira reação. Eu lembro que quando eu ouvi a mensagem, meu coração disparou. E aí já deu aquele frio na barriga. Eu falei, nossa senhora. Mas aí eu vou te contar um pouquinho aqui ao longo da nossa live. Porque medo já, que assim, o medo é o que a gente chama de medo real, pelo menos eu vou colocar dessa forma, tá? Porque se a gente procurar definição, se a gente procurar estudar o assunto, você vai achar N coisas, N formas de trabalhar com isso, cada um coloca de um jeito. Mas assim, aquilo que é real mesmo, aquele medo que é real, é aquele medo que pode tirar a vida, né? Aquele que realmente coloca a nossa vida em risco. Aquilo que não coloca a nossa vida em risco, esse meu medo de fazer a live, por exemplo, medo de injeção, medo de falar em público, né, medo de falhar, enfim, medo de dirigir, qualquer medo que não necessariamente coloca a nossa vida em risco, ele é um medo mascarado. Na verdade, assim, a gente tem outros sentimentos ali que a gente chama de medo, né? E o medo real, ele é extremamente importante, porque ele tem a função de autopreservação, de preservar a vida, né? Foi assim que os nossos antepassados sobreviveram, a gente lembra lá da época das cavernas, né? É o que preservava a vida, e é até hoje. Então é importante que a gente tenha. O medo é necessário, né? A gente não pode ter, ou na verdade a gente não pode deixar que aconteça, é a paralisação. Quando a Jaque me convidou para fazer a live, eu pensei, eu senti esse medo, esse frio na barriga, essa dor no coração. Eu falei, meu Deus. Você chegou a Mas pensar em não? passou levemente. Sabe aquele pensamento rápido? Ai, meu Deus, será que vou ou não?
Mas aí, já que primeiro, né, eu fui movida por um sentimento, alguma coisa que me motivou, né? Como eu gosto de falar, né, apesar de não ter essa habilidade, né, não sou uma professora, eu não tenho uma Ô, didática, gente, para quem não mas conhece ah, ela, deixa eu contar. Ela é dona da Riggs Treinamentos e Cursos. Essa mulher, toda vez que isso. prepara o curso, ela vai lá na frente, ela fala, ela que liga para você, ela que responde o WhatsApp e vem falar que não tem habilidade para comunicar. Ah, Não, assim, uma habilidade para comunicar, assim, né, individualmente, né? individual, Mas entendi. assim, Você tem uma é, exposição muito grande. exatamente, né? Então, também é uma falta de costume, de hábito, né? Algo que não faz parte. Ali, ó, meio biscoito, tá? Delicioso. Não é? Muito bom. Sim, já experimentei. E aí, Jaque, eu tinha isso, essa vontade de fazer, sim, né? De me colocar, de me testar, de enfrentar o desafio. Então, eu agarrei isso como oportunidade. Eu falei, não, eu vou, né? E aí, para que eu conseguisse estar aqui hoje, né, e enfrentasse o medo e não ficasse lá paralisada, né, não vou fazer, vou desistir, não vou mexer com isso. Passei assim por alguns passos, né, vamos dizer. Primeira coisa, eu acho que assim, a gente tem que reconhecer que a gente está com medo, né? Reconhece, olha, eu estou com medo, porque a gente tem uma tendência a evitar, né, os conflitos, a gente tem uma tendência a evitar os sentimentos ruins, tudo que a Joga, dor a gente tenta ignora. abafar, né? Tenta esconder, fingir que não tá Exatamente, sentindo. exatamente. A gente esconde, finge que não existe. O que que acontece? Ela fica lá. Vez ou outra ela aparece, né? Vez ou outra ela vai te incomodar. Por quê? Porque você não aprendeu a lidar com ela. O que você está fazendo? Você está ignorando. Você precisa aprender a lidar com ela, né? E o medo é a mesma coisa, a gente precisa aprender a lidar com ele. Então eu reconheci, falei, não, eu estou com medo. Mas é um medo real, é algo que vai tirar minha vida fazer uma live? Não vai, né? Então deixa eu entender o que está por trás disso. E aí, refletindo, eu comecei a observar. Eu estou com medo do julgamento, o que as pessoas vão falar, né? O que a Jaqueline vai achar, porque você lembra que eu comentei com você, é um projeto seu, então tem uma expectativa. Aí eu comecei a perceber tudo isso, né? E aí eu pensei assim, poxa, mas isso está sob o meu controle? Eu tenho controle sobre o que as pessoas vão dizer, sobre o que a Jaqueline vai pensar, né? Eu não tenho controle sobre isso. Então, o que que eu posso fazer para minimizar esse meu sofrimento, né? Essa minha ansiedade, essa minha insegurança. O que que eu posso fazer? Então, eu comecei a focar, dar atenção àquilo que eu podia fazer, que era tentar me preparar, tentar fazer uma leitura, né? Preparar aqui o meu ambiente, vou fazer um pouquinho de relaxamento, é uma coisa que eu gosto de fazer, um pouquinho de meditação. Aí hoje eu já tomei um chazinho, tomei meu chazinho de camomila. Então eu vou tirando o foco, vou fazendo um movimento contrário, né? Tentando afastar o medo. É um movimento contrário para que eu possa lidar com ele, né? Porque Mas medo a gente vai isso que sentir você falou é sempre. interessante. Ah, Você falou na sua, né? A sua fala foi, eu vou modificando a situação. Não é que eu vou abafar e tentar fingir que não estou sentindo, né? Eu uhum, tento, exatamente. não é me envolver, mas eu tento entender e tento organizar de forma que aquilo ali não sobressaia a situação. E busco Isso. alternativas para que aquilo ali, né, comece a tranquilizar. Porque da forma que você Isso. falou, né, ó, não, eu não estou escondendo que eu estou com aquele receio, aquela Aham. ansiedade, mas eu estou Isso. tentando mover em sentido daquela situação e não fingindo que ela não existe. Porque eu acho que o que acontece na maioria das pessoas é isso, né? Bom, tô com medo. Isso. Então eu não vou fazer, ou então eu vou fugir. Eu não tô fingindo que eu nem tô com medo. Eu não tô com medo, não. Eu tô com medo? Não Aham. tô com medo. Isso mesmo, né? É verdade, e acaba acontecendo essa paralisação, né? A gente está passando por um cenário em que o medo se intensificou demais, né, Jaque? Beleza, Sim. travou um pouquinho aqui. É, a gente não estava preparado para lidar com essa situação, né? Ninguém estava preparado. Então é normal que a gente sinta tudo isso, medo, insegurança, segurança financeira, econômica, né? Como é que vai ficar a questão do país, segurança de saúde, com a gente, com a família. Então, ok, né? Sim, é normal. Mas eu não posso me paralisar, né? Esses dias eu estava assistindo uma live de uma neurocientista
E ela deu uma explicação, eu não peguei tudo, mas ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a forma como o cérebro pode administrar essa situação toda. O cérebro não gosta de incertezas. E o que a gente está Não, vivendo agora, mais que nunca, é pura incerteza, né? você não sabe Então, a gente nada. está com esses grupos, sabe nada, a gente não sabe o que vai ser. E aí, a gente tem dois grupos, né, de pessoas que estão lá nos extremos. Aquelas que estão lá, os sem máscara pela rua, estão agindo como se não estivesse acontecendo nada. E aí a gente tem aquele outro grupo de pessoas que também não conseguem nem sair de casa de tanto medo, né? Estão realmente paralisadas. Por quê? Porque não conseguem lidar com a incerteza, né? E eu acho que nesse processo todo, né, que eu coloquei aqui, desse passo a passo, da gente reconhecer, da gente identificar o que a gente está sentindo, e a partir daí a gente buscar soluções para o que a gente está sentindo, eu acho que faz muito sentido nesse momento. Né? Cada pessoa vai estar passando por o seu processo, seu momento. Eu não sei do que ela está com medo, eu não sei como que é a vida dela naquele momento, mas talvez fazer essa análise é uma coisa que ajuda, sabe? Procurar, se você está paralisado, não está conseguindo se movimentar para trabalho, né? A gente tem os educadores físicos, que a gente está vendo todo mundo indo para o online. Tem gente que não consegue, tá? Passa por isso que eu estou passando aqui, meu Deus, eu não vou conseguir gravar, eu não vou conseguir falar. O medo também está muito relacionado com a questão da incapacidade. A gente acha que não tem capacidade para fazer aquilo, né? E Mas se eu sentir acredito que nesse sentido é muito por uma questão de julgamento, né? A gente tem medo do uhum, julgamento do outro. sim, é Ou você acha que não? exposição, né? A gente tem, eu acho que a gente tem muito. Se a gente pegar já exemplos assim de artistas, né, que estão sempre em palco fazendo show, né, apresentando teatro, eu assisto entrevistas, eu sempre vejo que eles costumam comentar. Ah, eu tenho, mesmo fazendo isso há muito tempo, toda vez que eu subo no palco me dá aquele friozinho na barriga, né? Quer dizer, é uma pessoa que faz aquilo há anos, mas por que que É mesmo verdade. assim ela ainda sente aquela... Porque ela está diante de uma ameaça, ela está acostumada, ela já apresentou para outros públicos, mas toda vez é um público novo, ela não sabe o que vai rolar ali. É Então, eu verdade. acho que essa incerteza, essa ameaça, coloca a gente assim. Sabe o que é interessante? Eu te falei que o medo real, né, ele está relacionado a isso. A função é a autopreservação, ou seja, preservar a sua vida. Por isso que a gente entra em estado de alerta, coração dispara. Para quê? Para você fugir ou para você enfrentar. Então, toda essa química que acontece tem um propósito, né? E aí, quando a gente sente essa... Pode falar. Não, eu queria Quer perguntar. falar alguma Esse é o coisa? medo real. Esse é o Esse é medo o medo real, real. porque é uma coisa que pode tirar a sua vida, né? Está te ameaçando a sobrevivência. Mas se a gente pensar nessa insegurança que a gente sente ao falar em público, por exemplo, também é uma forma de autopreservação, né? Mas uma autopreservação também mascarada, porque olha só, quando eu sinto isso, esse medinho e paraliso, Jaque, é o meu cérebro, né? Não sei se a gente pode falar isso aqui, mas o cérebro reptiliano, né? Está te dizendo assim: olha, Cíntia, para que você vai fazer isso? Fica na sua zona de conforto. Você não precisa fazer isso. Para que você vai se arriscar, se expor para as Economia pessoas e falarem de conforto. você? Exatamente. É ele te falando Conforto. isso. Exatamente. E é isso mesmo que a gente pensa. Se você parar para observar, você vai ver que lá no fundo, a gente não quer fazer. Por quê? Porque a gente quer ficar onde a gente tem controle, a gente tem domínio ali. Para que eu vou me arriscar? Né? Só que se a gente não arriscar, a gente não chega a lugar nenhum, você não vai se desenvolver. A Não é? Sabrina até Você mandou pensa, aí. ah, A Sabrina falou: a gente só vence esse medo do julgamento quando a gente encara essa dificuldade de cara, olha ela nos olhos. aham, Depois isso fica em segundo plano, mas a insegurança sempre vai existir. E é de ver, é aham, fato, né? é isso. Eu concordo com a Sabrina, porque é essa questão né, de você reconhecer e identificar e olhar. Olha para o seu sofrimento, olha para a sua dor, olha para ela, fala, eu te vejo, eu sei que você está aí. Eu preciso aprender a conviver com você, mas eu tenho que buscar alternativas, porque senão eu vou ficar paralisada. Né? Não tem Eu não outro vou jeito. deixar ela Para me ficar tomar, né? Ela me sugar. exatamente, consumir, exatamente. Eu acho isso, tem um conto. Deixa eu pegar aqui que às vezes eu posso esquecer de alguma coisa do conto aqui. Eu ouvi um conto da Monja Coen,
E ela fala que é um desses pontos de Buda, né? A gente nunca sabe porque eles estão sempre atribuindo tantos textos a Buda, não sei quem, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas não importa, o texto é Aham. interessante. É bem simples, mas é legal para a gente fazer essa relação. Então, assim, Buda falou que um homem chegou em casa e foi dormir, deitou na cama para dormir. E aí, quando ele deitou, passava a luz da lua, a luz entrava no quarto, e ele viu uma cobra no canto. E esse homem passou a noite inteira paralisado na cama, em claro, de tanto medo, né? Mas E ele aí, não quando viu. veio amanhã, aí na hora que amanheceu, entrou a luz do sol e era uma sombra de um tronco, né? O que é isso? A gente tem medo do quê, Jaque? A gente tem medo daquilo que a gente não tem clareza. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Porque a E é partir do do momento que eu incerto. passo a conhecer, entendeu? A partir do momento que eu passo a conhecer, que eu passo a ter clareza, eu afasto o medo, né? Mesmo que ele não vá embora totalmente, porque ele está dentro da gente, ele é uma. Peraí, deu uma travadinha. Porque esse homem, se ele Peraí, tivesse que eu dei tido a uma travadinha. coragem, deu. Ai, Mas se voltou. esse homem tivesse tido a coragem de levantar da cama e acender a luz, ele tinha passado a noite tranquilamente. Mas ele não teve coragem, ele ficou paralisado, né? E tudo bem. Vamos supor que essa cobra ela fosse realmente uma cobra, né? O que você pode fazer? Se fosse eu, por exemplo, jamais iria pegar essa cobra. Porque, né, além do medo, Ele eu não sei correr, ia lidar com gritar um ao bicho céu. desse. Eu ia pedir ajuda, que eu acho que é isso que a gente precisa. Se você está paralisado, se você está numa situação que você não está conseguindo sair dela sozinha, pedir ajuda, né? Seja lá para quem for, para um amigo, para um familiar, ou às vezes até uma ajuda psicológica, né? Uma ajuda profissional, porque eu acredito que muita gente nesse momento deve estar passando por isso e não deve estar conseguindo sair, né? Sim. Então, vai atrás de ajuda. A gente precisa disso, a gente não precisa viver com esses pavores, com esses sofrimentos, né? E aprender a lidar com eles, a gente pode ter a ajuda de outras pessoas também, tá? É, o Anselmo falou Você aí, ó. concorda? Bom, Sempre tenho esse friozinho na barriga quando vou dar aula, mas isso deixa alerta. E é verdade, assim, todo mundo acha que exato. quem é professor acha que é igual quem é apresentador de jornal, né? Nunca vai ter aquele friozinho na barriga. Mas a gente tem esse Uhum. friozinho na barriga. Só que aí, Eu não como ele deu imaginava. exemplo, né? Ele deu exemplo aí, isso me deixa alerta. Então, é usar o medo não no sentido de te prejudicar, né? De te atrapalhar Uhum. e te complicar naquela situação, mas pelo contrário, para usar ele como estímulo para você movimentar, tentar fazer o melhor, ficar esperto para conseguir fazer da melhor forma possível. E isso de fato Uhum. acontece. As pessoas acham que nós somos super-heróis, né? Ai, porque é professor e É, Sabrina, ela sim. ministrou um mini curso aí esse final de semana que passou. Eu falei, ela tá assim, ó, deu frio no barriga, mas depois eu me entreguei. Eu falei, e vai ser assim sempre. Porque na hora que a gente começa, dá Uhum. aquele friozinho, aquela ansiedade, mas depois a gente flui, igual a live, né? Essa é a sua Uhum, primeira, exatamente. Já, mas daqui a pouco você vai estar aí, fazendo assim. Gente, então eu tô aqui. já vai estar mais tranquilo, eu acredito, né? E essa observação que você colocou e o Anselmo colocou é muito interessante, porque o medo tem esse propósito também, ele nos prepara, né? Porque quando a gente não tem medo, a gente é inconsequente. Você imagina, eu não tenho medo, então eu vou ali naquele leão passar a mão nele. Não tem problema, né? Aí eu vou lá para o fundo do mar, eu vou lá para as ondas perigosas, enfim. Você não tem medo, né? É meio inconsequente. Esses dias eu ouvi também uma entrevista do Cortella e ele falava isso. Ele falava assim: quando eu vou viajar de avião, todas as vezes eu passo na porta, né, na hora que eu vou subir, e eu pergunto para o piloto: você tem medo? Se o piloto responder que tem, eu viajo tranquilo. Se ele falar que não tem, aí eu vou morrendo de medo. Ah, mas eu não tenho medo, porque já tem 20 anos que eu sou piloto, imagina. Ah, mas e se der uma turbulência? Ih, tá travando um cadinho. Peraí, Cíntia. Tá travando só pra mim ou é pra todo mundo?
No meu travou, mas eu não sei se é a minha internet. Deu aí? Então, para mim aqui está normal. Aí a sua tinha travado, voltou. Você voltou agora. A minha ficou travada para você? A minha travou aqui. A Olinda falou que travou para as duas. Ah, então Vamos foi ver. geral, né? Tá E não é voltando. um horário que. De pico, não. Ih, menina, até troquei o roteador. Eu falei com essa onda de live tava travando demais. Troquei roteador, troquei a internet. Voltou. Deu O uma. pessoal falou que voltou. Que a minha tá Voltou? normal. Até perdi aqui. Então tá Priscila bom. falou aqui, ó. Ouso dizer Fala. que quando esse frio na barriga acaba é porque perdeu a graça de fazer aquilo. É impossível não sentir quando queremos dar sempre o melhor. Fato. Priscila, Interessante, perfeito. interessante. E Interessante. a Cida falou: vencer o medo é desafiador. A Cida é esquisita porque ela é minha tia, tá, gente? Tia Cida. É, é desafiador. O medo, ele é ele é uma forma de preocupação. A gente preocupar com uma coisa ruim, preocupar com uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, entendeu? E ele é desafiador. Mas eu acho que o importante é isso, é saber identificar, saber acolher esse sintoma, o que a Sabrina colocou muito bem, olhar para ele, identificar, sabe? E fazer um movimento contrário. Por quê? Porque senão você vai paralisar, você vai perder oportunidades, né? Você vai deixar de viver muitas coisas. Você imagina, né? Se a gente pegar lá os ancestrais, como a gente estava falando antes, você imagina se esse povo não tivesse enfrentado o medo? Hoje a Nossa, gente nem estaria aqui, né? Imagina quantas conquistas nós tivemos até hoje por causa disso, porque enfrentaram o medo, enfrentaram os o medo. desafios. E nós também, a gente está preparando para quem está chegando, né? Então eu acho Verdade. que essas coisas ajudam a refletir e tomando um gás, né? Eu sei que não é fácil, né? Dependendo da pessoa, dependendo da situação que ela está vivendo, tem medo que já se torna pânico, né? Fobia, já são coisas que precisam ser tratadas, já vai para um outro caminho, mas esses medos que a gente está relacionando aqui são tão possíveis da gente vencer, já, são tão possíveis, né? Basta a gente tomar a decisão, eu acho, sabe? Eu tomar a decisão, eu vou fazer, sabe? E tomei a decisão, encarar e vai. Como diz, vai com medo, mas vai, né? É isso que a gente sempre Foi. fala, vai com medo, mas vai. Eu acho que é isso. Quando a gente fala lá de o que que é movimento, cada um tem um conceito. Quando chega no medo, vai ser Ah, da mesma questão, né? Vamos sintetizar. O medo para cada um vai hum, representar uma questão, né? Medo de enfrentar, medo de ser julgado, medo de situações reais, que deveria ser esse medo mesmo que a gente deve se preservar, né? Que é o que você uhum, falou, o medo prepara. Eu achei que essa fala foi perfeita. O medo prepara. Se for o medo real, te aham. prepara para aquela situação de risco, mas se for o medo, como que você chama? Não é suposto, né? Eu falei medo. Eu falo, mas pode ser, eu chamo de medo mascarado, porque na verdade não é medo, né? É um outro sentimento que a gente mascara e fala que está com medo, E né? fala, a gente coloca como significado de medo, mas na É, verdade não é medo, né? aham, Esse tem medo alguma coisa aí por suposto, trás. e é esse Uhum, que a gente tem que enfrentar e de quebrar essa barreira e passar adiante. O que me causou bastante, até né? desconforto, Cintia, essa semana, eu confesso, é que quando eu lancei Uhum. a enquete, né? Eu perguntei, olha, o Aham, medo move ou o medo paralisa? O percentual foi pouco de diferença, mas é preocupante quando o medo paralisa. Porque, na verdade, o medo deveria ser esse combustível do, né? Acelera, ou aham, vai, sai dessa situação, se prepara para mover e não paralisar. sim. Uhum. Eu também fiquei surpresa, assim, sabe, com o resultado. Porque, como você falou, a diferença foi pequena, mas a paralisação venceu, né? E eu também fiquei com essa sensação até ruim, sabe? Já que falei, poxa vida, né? Imaginei que as pessoas estivessem se movimentando mais, né? E não com tanto medo assim. Mas eu acho que talvez o momento também, será que não tem influenciado? Né? A gente está vivendo esse cenário todo e talvez as pessoas estejam se sentindo mais assim, né? Sem ação mesmo, né? Porque às vezes é difícil tomar ação diante de tanta incerteza. São muitas, né? E como o cenário está desse jeito, porque vamos pensar antes da pandemia, né? Você pelo menos podia planejar, né?
Você tinha essa Você tinha uma possibilidade de fazer rota, coisa. né? Agora você nem, Um alvo. agora você não Agora pode nem nem alvo tem. planejar. E ainda depende de várias outras questões, a questão financeira que pesa muito, a questão econômica que pesa para muita gente, né? Então, eu acho que pode ter interferido nesse resultado, a gente não sabe, mas o fato né, é que se precisa fazer alguma coisa, né? Se precisa tomar uma atitude, tomar um posicionamento e realmente tomar essa decisão. Eu acho que é uma questão de decisão, né? Eu decidi. E eu acho que quando a gente tem já duas coisas, assim, eu acho. Primeiro que é uma motivação para fazer alguma coisa, sabe? Alguém me falou assim que tinha muito medo de dirigir. E é uma pessoa super realizadora, sabe? Que realiza tantas coisas na vida, mas tem o medo de dirigir, né? Tem medo às vezes de bater, machucar outra pessoa, enfim. Mas é algo que essa pessoa quer muito. Então, quando a gente tem essa mola aí, né? Poxa, é algo que eu quero tanto, que vai me libertar tanto. Coloca o foco nisso, sabe? Coloca atenção nisso. Olha lá na frente, o que eu vou ganhar vencendo esse medo? O que eu ganho? Quantas conquistas eu vou ter? Né? Isso ajuda a clarear, ajuda a enxergar um futuro, sabe? Nossa, se eu vencer isso, tem tantas oportunidades que vão me abrir, né? Então, acho que isso te dá um gás para poder se movimentar, né? E não ficar paralisado. Eu acho que faz sentido. E a outra coisa é a questão da gente assumir essa responsabilidade da nossa vida, sabe? Porque quando a gente está com medo, é muito comum que às vezes a gente esteja colocando a culpa em outras coisas. Não vou fazer por causa da pandemia, não vou fazer porque a situação está assim, não vou fazer porque as pessoas vão me julgar, né? Tem gente que vai falar mal de mim, tem gente que vai fazer isso, e a gente fica achando um monte de motivo, contando um monte de historinha Às vezes para a não. fantasia tanto, né, que nem chega naquela Isso, nem, não, proporção. nem exatamente, a gente não sabe, a gente inventa, né? A gente conta uma história para a gente mesmo, para justificar o medo que a gente está sentindo. A gente mesmo se justifica, para não fazer alguma coisa que vai ser boa para a gente. Então, assumir a responsabilidade. Eu sou dona da minha vida, se eu quero conquistar, eu preciso assumir isso, o controle. Então, ter uma motivação, colocar o foco na motivação, olhar para frente, o que eu posso ganhar vencendo esse desafio? O que eu estou perdendo se eu não enfrento isso? Ai, É uma colocar boa uma pergunta balança. também. Isso é muito interessante. Aham. Até para saber também o nível de motivação, né? O quanto aquilo ali realmente faz sentido na minha vida. Porque às vezes a gente Isso, fica assim, ótimo. isso é interessante, porque às vezes a gente se sente pressionado pela sociedade para executar algo que para mim gera um transtorno, me gera uma angústia, que não é medo, mas eu represento ele como medo. Mas por uma questão da sociedade impor, né? Eu acabo não tendo tanta Aham. motivação. O exemplo é o dirigir. Ah, mas você tem que dirigir. Você já é adulto, você tem carro na garagem, você tem. Mas aquilo faz sentido para eu enfrentar esse meu medo? Faz sentido na minha vida? Sim, Eu acho que a gente tem que colocar ótimo, essa já. balancinha aí mesmo que você falou, né? Colocar o nível de motivação que aquilo ali faz sentido na minha vida ou não. Nossa, ótimo, ótimo. Perfeito. Eu acho que faz todo sentido, sim, essa motivação, porque assim, Jaque, toda vez que a gente tem um objetivo, um desejo, alguma coisa que a gente quer muito, uma das coisas que vai fazer com que a gente alcance ele é a motivação. E essa motivação, ela está estritamente relacionada com os valores. E valor é isso. O que é importante para mim? Isso é valor. Então, quando o meu valor ele está conectado, né, está conectado com o meu objetivo, eu consigo alcançar. Fica mais fácil. Então, nessa situação do medo, faz todo sentido, porque de repente, como você falou, tem muita gente que não dirige mesmo, não tem Eu vontade, gosto. não faz sentido para ela pode sobreviver exatamente, né? Mas para outras pessoas não, aquilo é essencial, ela enxerga uma libertação, uma liberdade, enfim, né? E aí pode ser uma mola, ou não, ou então tomar a decisão, não, não preciso enfrentar isso agora, não vai fazer sentido para mim. E que é interessante, porque quando a gente fala da paralisação, olha só, é, aí no caso, você pode entender assim que eu paralisei diante da situação. Eu tenho o desafio, por exemplo, do dirigir. Mas igual você falou, eu não tenho nada que me motiva a fazer isso. Então não tenho uma motivação para enfrentar esse medo, né? Mas então eu fico paralisada. Mas será que eu estou paralisada mesmo? Eu acho que não, né? Porque na verdade eu estou tomando uma decisão. Você entendeu? Porque não faz Fez sentido sentido? para você.
Não faz sentido. Então você está Não, fazendo não um é que movimento. O paralisou, movimento, simplesmente não tá no seu retrato. exatamente. Você fez um Às vezes, movimento se eu ali olhar muito de importante. fora, eu vou falar assim, Cíntia, você não Aham, dirige, você é uma mulher tão aham, poderosa, né, que precisa ir para lá e para cá para decidir coisas de curso, você não vai dirigir nunca na sua vida, mas não faz sentido para você. aham. Exatamente. E não é uma paralisação. Muito pelo contrário, é um autoconhecimento, né? Eu me conheço o suficiente para entender que eu não preciso disso. Está tudo bem. Então é interessante. A gente fala do dirigir, né? Mas é verdade, gente. Eu conheço pessoas que não dirigem por opção. Eu acho tão legal que elas falam assim: ah, eu não dirijo, eu não piloto avião, eu não, sabe, eu não faço isso, não faço aquilo, porque a gente não tem que fazer tudo, né? A gente não tem que saber A tudo e gente fazer tudo. escolhe o que Você faz tem que sentido fazer pra aquilo. gente. É, exatamente, Jaque. Ô, Jaque, quando você fala de movimento, quando eu vi esse seu projeto, eu achei tão legal, porque aí eu fiquei pensando muito, né? Falei, gente, movimento é tudo, né? Eu não sei se isso veio para Tudo. você também, quando você criou. Eu falei, gente, a vida é um movimento, né? E aí eu fiquei pensando, gente, dá para fazer 1000 lives, né? Dá para fazer assim. A vida é um movimento, já que eu acho que o movimento da vida é esse, evolução. Eu acho que a gente está aqui para isso, para conquistar, para evoluir, para aprender. E a gente só faz isso se movimentando. Se você paralisar, ou você vai regredir ou você não vai sair do lugar. A vida é para frente. Por mais que em determinados momentos, talvez a gente precise regressar um pouquinho, né? Para poder dar mais passos para frente, mas é isso o tempo todo. O tempo todo ela está te colocando em situações, seja de medo, de estresse, de segurança, para você aprender algo, né? Para que você vai. É como se ela dissesse assim: vai, você tem que ir, Vai. não é para ficar aqui. Vai para frente, vai para frente. E eu acho que quando eu penso nisso, sabe, me vem assim, uma coisa muito interessante, que eu participei de um curso esses dias, chamado Mulheres que Realizam. Sabrina falou que pode fazer 1000 lives, que ela vai vir. Então tá ótimo, Sabrina. Obrigada. É, que eu estava falando, até perdi. Ah, sim. Eu assisti, né, é um mini curso chamado Mulheres que Realizam. E ele foi ministrado por uma psicóloga, a Franciele. E ela trouxe assim, uma analogia que eu achei tão bonitinho e que eu achei que cabe tanto para esse momento nosso aqui, embora não esteja diretamente relacionado ao medo, né, está relacionado ao movimento. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Jaqueline, como que você está se movimentando pela vida? De caminhão ou de bicicleta? Difícil. Eu O que você achar, não se você sei. quiser colocar. Então, como eu amo bicicleta, eu vou falar que é de bicicleta, porque eu vou me movimentar Aham, fisicamente de um jeito prazeroso. E eu não gosto de automóvel, então vou falar que é de faz bicicleta. Eu mais vou mais sentido. devagar, mas é do jeito que faz Aham, sentido pra mim. Vou aham. demorar a chegar, Não, não vai ser de ó, caminhão. então, ótimo, porque o que ela traz, né, para a gente fazer uma analogia, ela traz a questão do peso. E quando a gente vai de caminhão, a gente vai pesado. O caminhão carrega Nossa, eu tava carga, pensando que quem né? vai de caminhão Então, vai rápido. pois é, pode ser. Mas assim, vamos fazer analogia com o peso. Andar de bicicleta é mais leve, né? Andar de caminhão é mais pesado. Então, a vida pode ser mais leve de bicicleta. Vamos dizer, vamos pela vida de bicicleta? Vamos fazer a vida com mais leveza? Porque assim, a vida é uma viagem, né? A vida é uma viagem. A gente está aqui numa jornada. Passando, né? E aí, né, passando. E aí, nesse caminho, nesse trajeto, a gente vai deixar coisas para trás, a gente vai ter que parar para descansar em algum momento, né? Talvez a gente precise regressar um pouquinho na nossa viagem, porque deixou coisas mal resolvidas para trás, porque precisa consertar alguma coisa. Mas a ideia é sempre ir para frente. Aí você pode falar assim: ah, mas de bicicleta, como é que eu vou levar meu marido? Como é que eu vou levar meus filhos, né? E eles têm que ir junto comigo. Vai todo mundo junto, cada um na sua bicicleta, né? Os filhos vão estar de rodinha, você vai precisar dar uma assistência, mas daqui a pouquinho eles já estão indo sozinhos. E de bicicleta, a gente vai junto, mas vai cada um na sua. Ninguém precisa carregar ninguém. E você Verdade. é o protagonista da sua vida, porque você que guia. No caminhão, não. No caminhão vai ter alguém dirigindo. Se você Pode ser que colocar a não seja família eu. lá, alguém. É.
Pode ser que não seja você, pode ser que você reveze, uma hora é outra, outra hora, mas você nunca vai estar totalmente no comando da sua vida. E de bicicleta você é o guia, é você quem faz, né? E aí, se acontece alguma coisa no caminho, se esse pneu fura, tem gente ali para te ajudar. Vai te dar uma garupa até chegar num ponto, né? Para você consertar, pegar sua bicicleta e continuar. Porque ninguém aguenta ficar andando na garupa muito tempo, né? Imagina, dói, né? Não dá. Então não dá para ficar nem carregando e nem sendo carregado. Concorda? Então a gente vai seguindo. A gente vai seguindo. Eu acho que a vida de bicicleta é mais leve. A gente vai mais devagar, mas a gente vai sentindo a brisa, a gente vai olhando a natureza, Faz a gente parte vai da em grupo. paisagem, né? Exatamente. E de caminhão a gente vai pesado, a gente vai cheio de carga, vai apertado lá na boleia, com aquele barulhão de caminhão no ouvido. E eu acho já que tem tanta gente andando de caminhão, Oh, sabe? Tem tanta oh. gente levando a vida de caminhão, né? Eu E o acho que que é me uma boa preocupa é que às reflexão. vezes a carga do caminhão não é nem da própria pessoa, né? Ela carrega a carga de outras que nem faz sentido Olha, carregar. exatamente. E ela carga, descarrega, vai lá e busca mais, né? Tá sempre Mas, assim, buscando carga e tirando carga. E vai se arrastando, né? E aí quando chega lá na frente, aí olha para trás, fala, poxa vida, deixei de viver tanta coisa, carreguei tanta carga. Cheio de arrependimento porque não enfrentou os medos, né? Coisa mais triste que arrependimento, né? Você chegar lá nossa, na frente, olhar para trás, e falar, nossa, podia ter feito tanta devia. coisa, e O devia me devia. mata. Uhum. O devia. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria, né? Eu aprendi isso com a Franciele. Vá de bicicleta. Leve a vida mais. A vida pode ser mais leve, sabe? Não quer dizer que vai ser fácil, né? Mas ela pode ser mais leve quando eu me conheço, quando eu sou protagonista da minha vida, quando eu enfrento os meus medos, Ô, né? Eu Joyce, acho quem que não anda de bicicleta, enfrenta o medo e aprende a andar de bicicleta para poder ir de bicicleta. tem gente que não anda de bicicleta. Tem esse comentário aí. Ai, A meu gente Deus. vê. Não, mas a bicicleta é mais Gente fácil, não é? querida, Do que o caminhão. Já passou? Já já acabou? vou desabilitar os Nossa, comentários aqui nem para a vi. gente fazer passa voa. Isso é igual dar aula. Eu Ah, falo, gente, se você vai dar aula de 1 hora, planeja 45 minutos, porque voa. Queria boa. te agradecer, Fica dando... agradecer todo mundo que ficou aí com a gente nesse bate-papo, né? Quem tomou café com a gente, Sabrina, Tia Cida, Anselmo, Joyce. Quem chegou atrasado pode ficar tranquilo que vai ficar gravado, se o Instagram permitir. Pegue sua xicrinha pra gente fazer nosso printzinho Ai, de com café, certeza. Ó, daquele homenagem, sorriso. hein? Isso. Muito, muito Lindo. obrigada. Nossa, Obrigada eu que te e agradeço. parabéns por enfrentar o medo, o suposto medo. Sim. Eu tive essa mesma sensação quando eu comecei a primeira live assim. Sabrina foi junto comigo na minha primeira live. Depois você vai vendo que o frio na barriga sempre vai existir, porque é tudo novo e o outro Uhum. que está ali do outro lado vai ser novo. E eu acho que todo medo que a gente tem sempre é esse. Só que aí a gente não pode deixar nos paralisar, né? Mas usar isso aí como o Exatamente. sentido de alerta que o Anselmo muito bem colocou e nos motivar. E lembrar do que você falou, né? O medo nos prepara, mas não é para parar, é Aham. para nos preparar, Exato. né? Exato. Muito Um beijo, obrigada, Jaque. Um querida. beijo para todo Pode mundo. continuar Com Deus. pode começar a fazer live que todo mundo vai lá, viu? No Eu seu vou Instagram. tentar. Ah, que ótimo. Pode engrenar aí, Tchau. tá? Um beijo, gente. Boa Um tarde. beijo.